Do sétimo ano, professor Edson de novo, falando das questões 9 e 10 agora, da nossa 27ª edição da AP. Que eu vou falar um pouco sobre reflexão, simetria de reflexão. É a que eu chamo de simetria do espelho. Você imagina aqui que o eixo das ordenadas, agora o eixo dos Y, fosse o espelho. Faz de conta que a régua é o espelho. Como é que eu vou enxergar esse ônibus do lado de cá? Muito provavelmente vou enxergar assim, ó. Ele vai estar o quê? Ó? A mesma distância daqui, a mesma distância desse ponto. A mesma distância daqui, a mesma distância desse ponto. Então ele vai aparecer do outro lado, igualzinho, sem mexer na inclinação dele. E aqui, ó, espelho, muito bonito. Vai ficar a imagem aqui. Agora suponha aqui embaixo que a minha simetria de reflexão é com relação ao eixo do X, o eixo das abscissas. Então faz de conta que a régua agora é o espelho. Esse ônibus aqui, como é que eu vou enxergar ele aqui no espelho? Vou enxergar, se eu olhar para o espelho de ponta cabeça, é o que eu chamo de reflexão com relação ao eixo do X, o eixo das abscissas, mas eu chamo do lago, porque quando você está num lago assim, vai liberar poeira, vai ver o lago, como é que você vai ver a sua imagem? Você vai olhar, você vai parecer que está de ponta cabeça. Essa é uma simetria de reflexão. Os pontos aqui são equidistantes, ou seja, tem a mesma distância daqui para cá. Qualquer ponto do ônibus que você pegar, ele vai ter a mesma distância aqui, ó. Desse eixo X até aqui e desse eixo do X até aqui. Então vão ser equidistantes. Então vamos supor aqui, ó. Se você medir aqui, tem 5. No mesmo ponto aqui vai dar 10, ó. 5 aqui mais 5, 10. Então são equidistantes. É assim que você tem as simetrias de reflexão. Na prova de vocês, eu vou arrancar esse ônibus, tinha aqui uma figura, que não é o ônibus, mas é muito parecida, que ela falou com relação à origem, ó, com relação à origem. 0, 0. São a coordenada, ponto de coordenada 0, 0. Como é que faz isso aqui, ó? Veja bem, aqui ele também, por acaso, tem 5. Então daqui a aqui também vai ter 5. Então ele faz de conta que agora o espelho está aqui, ó, passando pelo ponto 0, 0. São o ponto de coordenadas x valendo 0 e y valendo 0. Olha aqui. Aí você vai ver a figura invertida também. Invertida, sim ou não? Sim, porque se for o espelho é invertido. Aí você tem essa simetria de reflexão. No caso de simetria de rotação, eu falo daqui a pouquinho para vocês. Vou só preparar o quadro. Olha só o ônibus paradinho aí. Imagine agora que o ônibus aqui seja minha origem de uma circunferência. E eu vou pegar o ônibus agora, ele vai mudar de posição. Ele estava na 4, vamos dizer que ele fique aqui e vai para 8. Com relação às ordenadas. Então, o que ele fez? Fez esse movimento de rotação. Estava aqui com relação ao eixo Y. Quanto ele se deslocou? Fez uma rotação de 4 unidades. Ele foi de 4, ó, 4, 5, 6, 7, 8. Para 8. Então ele fez uma rotação. Isso é que é rotação. Ele pode rodar assim também, ó. Ele vai rodar aqui com relação ao Y, eu já não sei, porque aqui são retas infinitas. Mas ele dá uma rodada aqui. Isso é rotação, ó. Tá rodando. Aqui ele pode rodar também. Quanto ele rodou daqui para baixo? Ó, vamos supor que ele estava no 8. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi para o 2. Então ele rodou 6 posições. 6 unidades com relação ao eixo dos Y. 6 unidades, ó, 6 unidades. De 8 para 2. Isso é rotação. E eu vou fazer uma rotação agora, tendo como origem o ponto 0, 0. Ponto 0, 0 que vai ser a origem da nossa rotação. Antes de eu fazer a rotação, eu vou pedir para vocês olharem com atenção os pontos. O ponto A, quais são as coordenadas dele? O x vale menos 2 e o y vale 1. E o ponto A', ó, o que aconteceu para cá? O x vale 2, trocou o sinal e o y continua valendo 1. Então, se você perguntar quanto foi o deslocamento dessa figura com relação ao eixo x, o eixo das abscissas, foram de quantas unidades? 1, 2, 3, 4 unidades. E com relação ao eixo y, não deslocou nada, porque continua um aqui, um aqui. Daqui para cá,
desse desenho aqui para esse desenho, esse polígono aqui, esse retângulo, estava aqui e veio para cá, com relação ao eixo dos Y, o eixo das ordenadas, o que aconteceu? Ele só mudou quem? Mudou só o x do par ordenado, que aqui era menos 2 e virou 2. Isso é nesse caso. Então, fique bem atento com esses pares ordenados, vocês saberem que tiver uma prova, quanto foi o deslocamento com relação ao eixo x. No caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Se esse ponto se deslocou 4, qualquer ponto dessa figura vai se deslocar quanto? 4 unidades aqui. Ou uma quantidade de unidades idêntica. Ó. Se for menos 4 e esse aqui, ó, quanto vai ser aqui? Ó? Aí vai ser 4 mais 4, então vão ser 8 unidades. Sempre vê na prova, ele está pedindo a simetria com relação ao qual eixo? O eixo X ou o eixo Y. Aí você consegue contar quantas unidades se deslocou, se ele somou ou se ele mudou também de posição, que é o caso da rotação que nós vamos ver agora. Se ele mudou a inclinação, ele também tem a rotação, e a rotação em geral é em graus, mas pode ser também pelo eixo das ordenadas. Um pouquinho do momento de rotação, ó, imagine que o ônibus está aqui, parado aqui, na coordenada 0, 0. X vale 0, Y vale 0. Ele está aqui, ó, na horizontal. Se eu pegar esse e deslocando ele aqui, ó, ele se deslocou, a figura é igualzinha, só mudou a inclinação. Vamos dizer aqui que eu parei ele aqui em 45 graus. Então ele fez a rotação de 45 graus. Claro que também você pode ver pelo eixo das ordenadas. Ó. Ele estava aqui no ponto, vamos dizer, 4, subiu, foi parar no 8. Então, esse aqui deslocou quanto? 4 posições com relação ao eixo das ordenadas. Mas por que é rotação? Porque ele está rodando numa circunferência. Ó. Todo esse movimento aqui, toda essa simetria, é a simetria de rotação. Ele está girando em torno de um ciclo. De um círculo. Olha aqui, ó. E até que ele volta para a posição normal. Então, onde aparecer esse ônibus é uma rotação. Ele está girando em torno de uma circunferência. E por isso que eu digo que a figura gira em graus. E a figura não muda nada, ela só muda a inclinação dela. Então ela está girando em graus. Esse é o movimento de rotação, que se não me engano está na questão 12 da prova de vocês. Ok? Junto com o de translação, que a figura se deslocou e depois ela inclinou. Muito obrigado, até a próxima aula.